Vamos lá, hora de entrevista importante, agora são 8h33. A gente conversa agora com o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ex-ministro do Supremo também, ministro Aires Brito, que faz a gentileza mais uma vez. Que bom vê-lo aqui de volta. Ministro, Mona Lisa falando, me ouve bem? Ouço bem, Mona Lisa Perrone, boa noite para você, para o Caio, o Sidney e a Renata, para quem estiver aí, estou à disposição dos senhores. Muito obrigada, ministro. Senhoras. Isso, muito bom pela ressalva. O ministro está ligeiro. Ministro, o senhor estava acompanhando a live antes de entrar aqui na nossa escuta, só quero sim ou não, e aí eu arremato a minha pergunta, perdão aí de pedir um sim ou não para um ex-ministro do Supremo para começar a conversa. Acompanhei uma parte boa. Acompanhei. Sim, eu gostaria de saber o que o senhor está vendo, como é que o senhor está acompanhando, o que nós estamos acompanhando hoje, que temos que acompanhar, né? Não é que estamos acompanhando porque decidimos, não. Foi feita uma promessa pelo presidente Jair Bolsonaro de que seria apresentada nessa live por fraudes das eleições, que o sistema de agora não é um sistema seguro e que tem que mudar. O que o senhor entende desse momento que nós estamos passando e disso que nós estamos tendo que cobrir, que acompanhar? Quem passou pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral, meu caso de tantos ministros do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, Carlos Veloso, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, tantos, quem passou por ali tem plena confiança na urna eletrônica. A urna eletrônica assegura ao processo eleitoral brasileiro, eleições populares, estou falando delas, assegura autenticidade, legitimidade, regularidade. Nós descansamos, todos nós, que temos por obrigação a imparcialidade, a equidistância das partes envolvidas, dos candidatos, no caso, todos nós descansamos no conforto dessa urna eletrônica, a conferir à justiça brasileira, eleitoral especificamente, uma situação de vanguarda no mundo inteiro. Nós somos felizes juridicamente, eleitoralmente, somos um país primeiro-mundista, graças às virtudes da urna eletrônica. Portanto, não nos surpreende nada disso. Essas tentativas de mostrar que a urna eletrônica é fraca, é viciada, é manipulada, nada disso nos surpreende. Todo ano eleitoral, véspera de ano eleitoral, aparece alguém, ou mais de uma pessoa, com esse propósito. Quando a gente vai apurar, porque todos nós lá, quando eu passei por lá era assim, e tenho certeza de que continua, todos da Justiça Eleitoral, nós queremos até contribuições. Quem quiser, quem trouxer com certa evidência um método, um caminho, uma prova, um indício de fragilidade do sistema, que ofereça como subsídio. Nós fazemos lá com regularidade, começou comigo mesmo em 2009, um teste de segurança da urna. Convocamos todas as pessoas entendidas em informática para contribuir conosco, tentando demonstrar fragilidade. Ninguém consegue, no rigor dos termos, no sentido de conspurcar o processo eleitoral. Ninguém consegue. Ninguém conseguiu até hoje. Sim, ministro, ainda sobre o que nós estamos presenciando, essas tentativas reiteradas, essas declarações ameaçadoras de que se o sistema eleitoral brasileiro não mudar, pode até não haver eleição. O presidente já falou exatamente isso, literalmente, diversas vezes. O que nós estamos vendo agora, essas atitudes do presidente, essas declarações, têm que culminar numa responsabilização? No limite, sim. Nós estamos cuidando de um tema da maior relevância constitucional. Eleições populares que se inscrevem no âmbito do primeiro fundamento da República Federativa do Brasil e do nosso Estado Democrático de Direito. Artigo 1º da Constituição, número 1, soberania. Soberania popular. Que vem o artigo 14, cabeça da Constituição, e diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto.
igual com peso igual para todos. Vem o artigo, em sequência, um bloco de normatividade convergente. Vem o artigo 60, inciso, parágrafo 4º, número 2, e estabelece como uma de suas cláusulas pétreas, cláusulas irreformáveis, que não podem ser objeto nem de emenda constitucional, o voto direto, secreto, universal e periódico. Realizada a eleição, quem realiza a eleição no Brasil? Quem planeja, quem processa, quem apura, quem totaliza, quem divulga os resultados, quem diploma? A Justiça Eleitoral Brasileira a partir do TSE. Se há dúvidas, a própria Constituição, parágrafo 10, por exemplo, do artigo 14, já indica o caminho. Entre com ação de impugnação de mandato eletivo ou a lei eleitoral, com ação de investigação judicial eleitoral. Agora, não pode dizer que não aceita o resultado. Quem duvida do resultado tem na própria Constituição e na legislação meios para prevalecer, tentar prevalecer a sua impugnação. As regras do jogo são essas. Não aceitar o resultado da eleição, no limite, pode significar atentado à Constituição, atentado à soberania popular. É só ler o artigo 85, a partir da cabeça desse artigo. Depois vem, não se pode atentar contra o exercício dos direitos políticos. Qual é o resultado disso? Impeachment. É só conferir o artigo 85 da Constituição. A matéria é muito séria. A justiça existe para resolver as contendas e é imparcial por definição, é equidistante por definição. Sim, ministro, muito importante o que o senhor acabou de dizer para a gente. Eu tenho certeza que o Caio Junqueira quer chegar na conversa, o Sidney e a Renata também. Então vamos lá, Caio, por favor. Presidente, a gente está há 15 meses da eleição. Boa noite, presidente. A gente está há 15 meses da eleição. O presidente da República colocando isso aí numa live. Qual o objetivo dele, o senhor acha? Olha, aí você me pede uma opinião que é muito subjetiva. Mas eu não sei qual a verdadeira intenção do presidente da República ao dizer isso, mas eu temo, estou no plano da especulação, que se prepare a sociedade brasileira para esse trauma democrático, essa irresignação absolutamente inadmissível, sem que se recorra aos meios que a própria Constituição e a lei indicam. Né? É como se o presidente estivesse... Eu espero estar enganado nessa avaliação subjetiva. É como se o presidente estivesse preparando a ambiência social, o clima psicossocial e político também, para não aceitar o resultado da eleição. Por exemplo, quando o presidente diz, com toda a vênia, eu me pronuncio assim, que somente Deus pode tirá-lo da presidência, não é correto. Quem botou o presidente na presidência do país, o atual presidente, na testa do Poder Executivo Federal e da República Federativa do Brasil, no plano do Poder Executivo, foi o eleitorado. E quem vai tirar é o eleitorado. Deus não tem nada a ver com essa história. Deus não tem nada a ver com essa história. O eleitorado que colocou é o eleitorado que pode tirar, eventualmente, o atual presidente. Ministro, agora quem participa da entrevista é a Renata Agostini. Renata, por favor. Como vai, ministro? Boa noite. De forma objetiva, quando o presidente vem a público, fala que houve fraude, não prova, não traz elementos concretos, diz que se não mudar o sistema, não pode-se ter eleições porque elas não seriam limpas e, de novo, não traz elementos para corroborar essa afirmação de que não teríamos eleições limpas, de forma objetiva. Estamos falando de crimes, o que a gente pode estar debatendo? O presidente pode falar o que ele quiser em relação a esse assunto? Olha, é possível sim que ele responda por uma afirmação que não é correta, não é provada, não tem como ser provada. E é o que está sendo feito, ele está sendo interpelado para provar o que alegou. Se ele não provar, certamente estará em curso em alguma figura delituosa e a Justiça Eleitoral saberá tomar as providências. Objetivamente, quem alega, quem coloca
uma justiça, um poder judiciário, né? Um setor, uma seção, um órgão do poder judiciário, que é a Justiça Eleitoral, a partir do Superior Tribunal Eleitoral, coloca em causa, em xeque, em dúvida, até a sua honestidade, né? Até a sua fidelidade às respectivas finalidades institucionais, tem que responder por isso. Sidney Rezende, por favor, participe da entrevista. Sidney. Ministro, boa noite. Excelente pergunta da Renata. O que o presidente fez hoje ultrapassou todos os limites, ministro. Ele até ontem dizia ter provas, depois disse textualmente não tê-las. O que ele exibiu hoje é, na verdade, um festival de instabilidades, de inseguranças, colocando o pleito do ano que vem em absoluto risco e ainda se mantendo nesse argumento. Eu vou seguir o que a colega perguntou. Objetivamente, o que o Tribunal Superior Eleitoral pode concretamente agir e fazer diante do que foi exposto hoje nessa participação dele na tal da live das quintas-feiras? Realmente hoje ultrapassou outros limites, ministro. Eu gosto de argumentar com a própria Constituição. Não se pode colocar em xeque, assim, o exercício do Poder Judiciário, né, a ponto de violentar a Constituição no que preserva o Poder Judiciário para o exercício das suas competências. O que é que diz a Constituição no artigo 85, se não me engano, número 3? É crime de responsabilidade atentar contra o livre exercício do Poder Judiciário. Claro que dos outros, do Legislativo também, e até do Ministério Público, também dos poderes constitucionais dos Estados, mas no caso é do Poder Judiciário. Está lá. Então, no limite, pode caracterizar, sim, crime de responsabilidade. Eu vou pelo crime mais alto. Mas quando o senhor fala no limite, a gente já não está no limite, ministro, pelas manifestações, pelas ameaças, pela performance agora na live. Até preciso saber se a live já acabou ou não, estou até perguntando aqui. Ainda não, a live continua, então a gente continua trazendo elementos. Nós já tem como deixar passar do que tem até agora? Qual a consequência disso? É que no âmbito do direito, os fatos e suas protagonizações vem também com suas circunstâncias. Claro. É na linha do que disse Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então é preciso ver em que circunstâncias, em que ambiência o presidente fez essa afirmativa, ao lado de outras, fazer a conexão com outras afirmativas. Porque, no fundo, o crime de responsabilidade ele é o mais grave por implicar um atentado à Constituição, especialmente por aqueles incisos que a Constituição estabelece, dentre outros, atentar contra o exercício, contra o livre exercício dos direitos individuais, sociais e políticos e do livre exercício do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, dos poderes constitucionais dos Estados. É preciso que o crime de responsabilidade se caracterize por um estilo de governar de costas para a Constituição. É preciso fazer associação de fatos, de protagonizações. Se o presidente da República se revela pela repetição de fatos, de protagonizações, um inadaptado à ordem constitucional, alguém que se predispõe a atentar contra a Constituição como um estilo de governo, aí se caracteriza o crime de responsabilidade. É por isso que eu falo, é preciso apurar, é preciso ver a ambiência, é preciso ver as circunstâncias. Tá certo. Um crime, um comportamento sendo associado a outro, sendo conectado a outro, para ver se o presidente, seja quem for o presidente, se revela um inadaptado à ordem constitucional. Ele é inconvivível com a ordem constitucional, por isso que eu disse no limite, pela reiteração de atentados à Constituição. Ministro... E, nesse caso, o crime de responsabilidade está consumado.